Oi, gente. Meu nome é Raquel Vaz, professora de português e redação dos segundos e dos terceiros anos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções das linguagens. Vou projetar aqui para vocês os slides, tá? Então, para que é que serve a linguagem? Para que é que a gente utiliza a linguagem? A gente usa para a gente se comunicar, para falar o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente quer e o que a gente faz. Então, assim, a gente vai ver hoje nesses slides como é que funciona a linguagem, como é que a gente vai utilizar para a gente conseguir entender melhor o que as pessoas querem dizer no processo de comunicação, tá? Então, qual é o objetivo de um texto? Vocês sabem que é tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a gente produz texto o tempo inteiro, tá? Não é só o texto escrito, não. Quando a gente vai conversar, quando a gente falar, tudo isso a gente está gerando um texto, a gente está gerando uma conversação. Então, por meio da linguagem, a gente realiza diferentes ações, como vocês estão vendo aí. A gente transmite informações, tenta convencer as pessoas a fazerem o que a gente quer, a gente há compromissos, a gente dá ordens, a gente pede alguma coisa, demonstramos os nossos sentimentos e construímos as representações para o mundo, né? Então, é para isso que serve o texto, é para isso que serve a linguagem, tá? Então, quando a gente consegue diferenciar o objetivo das pessoas na linguagem, a função daquela linguagem, para que é que a pessoa está utilizando a linguagem, a gente consegue compreender melhor o que foi dito. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Quais são as funções da linguagem, para que é que a gente utiliza a linguagem em si. E elas estão ligadas dentro da comunicação. Quando a gente estabelece uma comunicação com as pessoas, tem alguns elementos que que é necessário para a gente poder se comunicar. Por exemplo, eu estou me comunicando com vocês. Então, quem é que está falando? Quem é o emissor? Sou eu que estou produzindo a mensagem. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, segundo o Bodernive, quando se refere à comunicação, a comunicação confunde-se com a própria vida. Temos tanta consciência de que comunicamos como de que respiramos ou andamos. Somente percebemos sua essencial importância, acidente ou uma doença, perdemos a capacidade de nos comunicar. Então, se comunicar é uma coisa que a gente faz automaticamente o tempo todo, a gente nem percebe. Gestos, falas, tudo é uma forma de comunicação, tudo é uma forma de linguagem, tá? Por isso que é tão importante a gente saber a funcionalidade dela, como é que funciona a linguagem. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês antes, para que haja uma comunicação, para que a gente consiga se comunicar, tem alguns elementos que são essenciais. Quais são eles? O emissor, que é a pessoa que produz a mensagem, a pessoa que vai falar. Se eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, que é a pessoa que vai receber aquela mensagem, né? Daí eu tenho a mensagem, que é a frase propriamente dita, o referente, contexto, né? O canal por onde essa mensagem está sendo entregue e o código. Vou explicar melhor para vocês, fiquem tranquilos. Então, vamos lá para os elementos da comunicação. Quem é o emissor? É a pessoa que está falando, é aquela pessoa que vai transmitir a mensagem, é a pessoa que tem algo a falar, tá? O receptor é a pessoa a quem eu vou direcionar essa mensagem. É a pessoa que vai receber, que vai decodificar, que vai entender a mensagem em si. A mensagem é o conteúdo, é o texto, é o que a gente quer falar para a pessoa. Texto é uma forma de falar, né? E o código é o conjunto de signos que a gente usa na transmissão e na recepção da mensagem. Como é que eu vou transferir essa mensagem? Vai ser através de texto, de imagem, enfim. Referente é o contexto. Toda situação tem um contexto. Por exemplo, se a gente está numa atividade em sala, aí eu digo, João tirou 10. O que eu quero dizer? De acordo com o contexto que ele fez a atividade, e ele tirou uma nota boa, uma nota 10, né? Mas se a gente está no caixa de uma loja, contando lá o dinheiro, eu digo, gente, o João tirou 10. De acordo com o contexto, a gente já vê que modificou. O que eu quero dizer com isso? Que ele retirou lá do caixa esse valor para levar para um canto. Então, o referente é justamente isso, é o contexto da mensagem, para que a gente possa entender a mensagem em si. O canal é o meio pelo qual a mensagem vai circular. Texto, qual é a forma que essa mensagem vai chegar para a pessoa, tá? Então, as atitudes e reações dos comunicantes são também referentes e exercem influência sobre a comunicação.
Então, o referente é todo o contexto da mensagem. Esses elementos são essenciais para que haja uma comunicação, para que a gente estabeleça a comunicação. Então, quando a gente fala sobre função da linguagem, a gente vai ver qual é o objetivo dessa linguagem, qual é o objetivo dessa comunicação. Olha aí. A gente tem, novamente, aqui o emissor, que é a pessoa que fala a mensagem propriamente dita, o código, o canal e o receptor. O referente é todo o contexto histórico. Então, as funções da linguagem vai aparecer quando cada um desses elementos é colocado em destaque. Segundo Jacobson, um linguista russo, ele fez um estudo de cada um desses elementos para ver qual era o objetivo em cada linguagem, né? Qual era a função de cada um deles. Então, o que a gente vai ver aqui é que a função da mensagem vai modificar de acordo com o elemento a que ela se relaciona. Por exemplo, a função emotiva, ela vai estar focada no emissor, eu vou estar focada em dizer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Já a função conativa vai estar focada no receptor. Eu vou focar a mensagem para induzir o receptor a falar alguma coisa. A gente vai ver cada uma delas a partir de agora, tá? As funções da linguagem vão aparecer quando cada um desses elementos for colocado em destaque. Por exemplo, se o destaque que eu quero dar é para o emissor, é de acordo com o que eu quero falar o que eu sinto, o que eu penso, então, nesse caso, a gente vai ter a mensagem, a função linguagem emotiva, que é focada no emissor, no que o emissor sente, no que a pessoa que está falando quer expressar. Já quando ela é focada no receptor, a gente vai ter a função conativa, a função conativa ou apelativa, que é quando você quer colocar induzir alguma atitude na pessoa. Então, você vai falar uma frase para aquela pessoa. A função poética está relacionada à mensagem, a função metalinguística está relacionada ao código e a função fática ao canal. A gente vai ver um por um para vocês entenderem melhor, tá? Então, o que que é? A gente tem os elementos da comunicação, os elementos que são necessários para que haja uma comunicação, e de acordo com o foco de cada mensagem, se o foco estiver em cada um desses elementos, a, a linguagem, a comunicação vai ter uma função diferente. O que a gente vai ver são essas 6 funções da linguagem. Para que é que a gente produz a linguagem? Quais são as funções que a gente vai... Qual é a funcionalidade? Como é que funciona a linguagem, tá? Então, vamos lá. Novamente aqui, quando a mensagem é dada para o emissor, a gente vai ter a função emotiva, que o emissor vai dizer o que ele sente, o que ele pensa. Referencial está voltada para o cliente. A fática está voltada para o canal. Poética para a mensagem. Metalinguística para o código. E a conativa está voltada para o receptor. A gente vai ver cada uma delas agora, tá bom? Mas, assim, em mesmo contexto, na mesma frase, a gente vai ver que tem mais de uma função, que elas ocorrem simultaneamente. Então, o que a gente tem que prestar atenção é qual é a que prevalece, qual é a função principal daquela mensagem, tá? Vamos lá. Qual é o objetivo de um texto? Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante, que foi o que eu falei para você, uma dessas funções vai ser a principal, mas pode ter no mesmo texto várias outras funções diferentes. Aí, de acordo com o enfoque que a pessoa quer dar, aí o destinador vai causar ou o efeito que quer causar na pessoa, né? Se eu quiser dar o foco no que eu sinto, vai ser função emotiva. Se eu quiser focar na pessoa, vai ser a função conativa ou apelativa. A gente vai ver agora quais são cada uma dessas funções, tá bom? Vamos lá. Começando pela função emotiva. Vamos ler esse texto aí. O autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembranças, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta vida em que me busco pouco a pouco minha eterna semelhança. No final, o que restará? Um desenho de criança corrigido. Então, se vocês prestarem atenção, esse texto aí está todo voltado para o que o autor sente, para o que ele pensa. As palavras são todas em primeira pessoa, né, os pronomes. Então, nesse caso aí, o texto está voltado para o emissor. O foco é o que o emissor quer dizer. Então, vai ser a função emotiva.
Outro exemplo aí. Às vezes eu converso comigo mesmo porque eu preciso de conselhos de alguém realmente inteligente. Mesma coisa, está voltada para estar falando dele mesmo do que ele sente, tá? Essas são as características da função emotiva. Ela destaca o emissor, geralmente está em primeira pessoa do singular, as formas, tanto as formas verbais quanto os pronomes, e tem interjeições, tem interjeições, tem reticências, tem pontos de exclamação, e eles expressam o estado da alma do locutor, expressam o que ele sente, o que ele quer falar. Geralmente são textos líricos, tá? Então, quais são as principais características da função emotiva? Primeiro de tudo, ela está voltada para o emissor, que é o que o emissor quer falar com aquilo. O objetivo é o emissor se expressar, é a pessoa que está falando. Então, quais são as características? Primeira pessoa do singular, ela expressa as emoções, tem interjeições, exclamações, e aparece geralmente em blogs, autobiografia ou cartas pessoais, tá bom? Próxima. Função apelativa. Vocês já estão vendo aí as propagandas da Coca-Cola. A função apelativa é a mesma conativa, tá? São só palavras diferentes. E ela vai estar focada no receptor. Eu vou falar o que eu quero que a pessoa escute para gerar alguma reação, para fazer, levar ela a fazer alguma coisa que eu queira, por exemplo. No caso aí, a Coca-Cola, viva o lado Coca-Cola da música. O objetivo aí é vender a Coca-Cola, né? Vender um produto. Economize água, beba vinho. E a propaganda do Tiririca, vote Tiririca, pior do que tá, não fica. Ele enganou a gente, né? Aí, a intenção aí é gerar alguma reação no receptor, na pessoa que está lendo. No caso, economize água, uma forma de, enfim, uma campanha a favor da água, e do Tiririca é para a pessoa votar nele. Então, nessa função aqui, ela serve para fazer apelo, para fazer pedido, para convencer alguém a fazer o que você quer. E ela está centrada no receptor, na pessoa que vai receber a mensagem, para influenciar em alguma ação. Geralmente, segunda pessoa, tem vocativo e tem imperativo. Geralmente é dando uma ordem. As propagandas têm muito isso. Vocês já viram propaganda da Casa Pio? Querida mamãe, querido papai, no dia das crianças eu quero um sapato. Então já vai induzindo as pessoas a comprarem aquilo. A do batom garoto, acho que não é da época de vocês, que eles ficavam tentando compre batom, compre batom. Então, essa função apelativa, ela geralmente é colocada em propagandas, textos publicitários ou campanhas sociais, tá? O objetivo é o leitor fazer alguma coisa, por isso que ela é focada no receptor, na pessoa que vai receber a mensagem. Características, segunda pessoa do singular, tu, né? Verbos no imperativo, geralmente dando ordens, e aparecem em discursos políticos, sermões e publicidade e propaganda, tá? Essa aí é a função conativa, que é a mesma função apelativa. Próximo. A função fática. Vamos ler essa tirinha. Sua mãe disse que você não tira os olhos da TV, você anda muito desviado. Nas aulas, gostaria que você participasse mais. Você entende? Beto, você está me ouvindo? Beto? Plim, plim. Ah, quê? Ou seja, ele só reagiu quando o pai dele fez o sonzinho, já é uma referência à Rede Globo, né? Fez o sonzinho da TV, então foi que ele prestou atenção. Então, o que é a função fática? Ela estava para estabelecer uma conversa voltada para o canal. Alô, alô, hein? Alô? Você tenta estabelecer uma comunicação com a pessoa, por isso que é a função chamada função fática. Outro exemplo. Alô, querido, consegue me ouvir? Li errado. Alô, alô, consegue me ouvir, querido? Aí ela não estava conseguindo ouvir pelo celular, jogou, agora sim, conversar. Então, o objetivo dessa função fática é estabelecer a comunicação, iniciar uma comunicação com o receptor. Então, nesse caso, ela vai centralizar no canal, no estabelecimento dessa comunicação, o canal por onde vai chegar a mensagem. Tem o objetivo de estabelecer contato e não tem um significado, só para conseguir que a pessoa escute.
Ela é utilizada em saudações, cumprimentos, expressões idiomáticas, marcas orais, geralmente numa ligação, então quando você tenta estabelecer o primeiro com a pessoa. As características têm interjeições, geralmente é uma tentativa de manter a comunicação, e em um lugar comum, né, onde as pessoas estejam. Onde é que aparece? Saudações, pedidos de atenção e comentários sobre o clima. Geralmente você está na parada, no elevador, você diz, tá frio, o que ela está querendo fazer? Estabelecer uma comunicação. Então, nesse caso, a função da linguagem é a função fática, que é justamente essa, estabelecer uma comunicação do emissor com o receptor. Próximo. Função poética. Tomou frio, a dor sumiu. Mas isso aí não é uma propaganda? É. Mas nesse caso aí, se vocês prestarem atenção, tem uma rima. Então, esse slogan aí, ele traz um tratamento estético, preocupou com a forma de falar aquilo. Colocou uma rima para chamar mais atenção, e até a questão da letra e tudo. A função poética, ela está voltada para a forma como vai ser falada a mensagem. Temos aí o soneto de fidelidade. Quando a gente fala em função poética, a gente já lembra de poesia, poema, então essa daí é uma das mais fáceis, né, de a gente conseguir associar. Então vamos lá, o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e tanto, e sempre. E tanto que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir o meu riso e derramar o meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Se vocês prestarem atenção, o que que ele fala? É uma poesia, tem rimas, né? Fala de... Ele é voltado para a linguagem figurada, tem metáforas, tem figuras de linguagem. Então, ele é um pouquinho semelhante à linguagem emotiva, só que ele não revela só os sentimentos da pessoa. Ele tá se preocupando mais em tornar a mensagem, a linguagem um pouco mais bonita, né? Então, quais são as características? Subjetividade, tem muitas figuras de linguagem e brincadeiras com o código, onde é que vai aparecer letras de música, propagandas e poesia, como a gente viu aí, tá? Função referencial. A função referencial está voltada para o referente. O que, que ela quer fazer? Ela utiliza uma linguagem mais objetiva e ela serve mesmo para explicar alguma coisa, algum aspecto. Nesse caso aí, cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. É verdade que o cravo da pele é um animal? Então, esse texto aí todinho, ele é um texto expositivo, ele vem explicando alguns aspectos sobre a questão da pele, sobre os cravos e tudo. Então, a gente percebe que ele não tem uma linguagem emotiva, né? Que ele não é poético, que ele não está tentando estabelecer uma comunicação, ele está dando um referencial, ele está voltado para o referente. Outras que são de função referencial são revistas, no caso dessa Boa Forma, ela está colocando matérias, né, que falam sobre dieta, a Veja está colocando matérias sobre fator humano, sobre economia e tudo, e essa é Clarice. Então, todas essas aqui, elas estão voltadas para a informação, para o referente, para o referencial. Então, ela é o contrário da emotiva. Ela vai ser focada no referente, transmitir a mensagem da melhor maneira possível. Então, vai ser de forma mais objetiva, com conceitos gerais, vocabulário simples, dependendo do público, né? Então, ela é denotativa porque ela é objetiva, né? A gente falou na aula passada sobre denotação e conotação, né? Ela é objetiva, coloca as ideias de forma clara. E, geralmente, é em terceira pessoa, ele. O texto é mais impessoal. Não, ele não fala sobre eu, não coloca nenhuma informação, geralmente não coloca nenhuma informação dele mesmo, sempre é uma coisa mais impessoal, mais forte. O texto que normalmente faz uso dessa função são textos jornalísticos científicos, né, dicionários, livros da escola, jornais.
Quais são as características da função referencial, que é voltar referente? Terceira pessoa do singular, ela coloca mais informações, descrições de fatos, e é bem neutro, né? Onde é que vai aparecer? Jornais e revistas, livros técnicos, são os livros escolares, e livros voltados para alguma coisa específica, teses e dissertações, tá bom? A última, a função metalinguística, ela vai estar presente principalmente em dicionários e ela vai trazer uma expressão própria da língua. É a língua falando sobre a própria língua. Mas também pode ter em poesias ou em obras literárias. Vamos entender direito isso. Exemplo. Escrevo porque gosto de escrever. Ao passar as ideias para o papel, sinto-me realizada. Então, aqui, o escritor está fazendo uma reflexão justamente sobre escrever. Por isso que é a metalinguagem, a linguagem falando sobre a própria linguagem, sobre ela mesma. Outro exemplo, um desenho de uma pessoa desenhando. O artista gráfico Esther foi um grande gênio e, para assim ser considerado, é um requisito básico não ser convencional. O holandês sempre foi bastante ousado e criou algumas importantes obras de ilusão de ótica da história da arte. Então, naquele primeiro exemplo, a gente viu um texto falando sobre si, e aqui a gente vê uma imagem, um desenho, sobre desenhar. Então, é a linguagem falando sobre ela mesma, sobre a própria linguagem. Quais são as características? A referência ao próprio código, ela é voltada para o código em si, vai aparecer em dicionários, gramáticas, poesias que falam sobre poesias, cinemas que falam sobre cinemas, aqueles filmes, a invenção de Hugo Cabret, que é contando a história do cinema, e propagandas que falam sobre propagandas. Aí vai aparecer quando a linguagem tratar da própria linguagem, tá? Então, como eu falei para vocês antes, elas não vão ser isoladas em cada texto, mesmo que uma vá predominar, é isso que vocês têm que ver. Elas vão se mesclar, vão se cruzar o tempo todo, mas sempre vai ter uma sobressair mais. É isso que vocês vão procurar para conseguir entender, tá? Então, vamos voltar lá para a primeira, só para a gente relembrar qual função é para cada um. Voltando para cá. A função emotiva vai estar voltada para o emissor, vai estar voltada para a pessoa que vai falar, vai ser mais de forma subjetiva, né? E a função conativa, que é a função apelativa, vai estar voltada para o receptor, que são as propagandas, são as coisas que induzem o receptor a fazer alguma coisa, né? Função referente está voltada para o função referencial está voltada para o referente, são os textos que falam de forma mais objetiva. Função fática está voltada para o canal, a forma de estabelecer aquela comunicação, né? A comunicação inicial. Você está testando se o canal por onde você vai passar a mensagem, a ligação, o telefone está funcionando. Então, é aquele primeiro contato. A função poética está focada na mensagem, na forma como a mensagem é feita, e a função metalinguística está voltada para o código da mensagem, que se for um texto, é um texto falando sobre texto, tem uma crônica falando sobre a última crônica, então é metalinguística. O desenho, a gente viu, né? Um desenho sobre desenho, então é nesse caso aqui. São essas 6 funções, eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Na próxima aula, a gente vai responder as atividades e tirar algumas dúvidas, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.